Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer alguns poderes de animes que podem matar o seu próprio usuário devido a serem extremamente poderosos em seu uso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos dar início com o Maitogai 8 portões do anime Naruto Shippuden. No anime Naruto, existem várias técnicas umas diferentes das outras, e as mais fortes costumam ser os ninjutsus, que podem ser dos mais variados tipos e por sua vez podem ter um poder devastador. Por isso, a princípio, personagens como Lee e Maitogai que não podiam usar ninjutsu não eram considerados tão poderosos assim, pelo motivo de dependerem unicamente de golpes corpo a corpo para lutarem. Mas durante o exame Chunin tivemos a revelação dos 8 portões, que são meio que limitadores do corpo humano e com muito esforço e treino por ser abertos concedem um poder absurdo ao usuário. Mas em contrapartida, aplica uma sobrecarga absurda no corpo de quem usa. Quando Lee abriu seus portões contra o Gaara, ele sofreu uma dor absurda e quase ficou impossibilitado de continuar lutando. E durante bastante tempo, ficamos aguardando finalmente algum personagem abrir os 8 portões. E na Quarta Grande Guerra, isso aconteceu quando o Guy liberou todos os 8 portões, sabendo que morreria após isso. Mas o poder que ele ganhou em troca fez ele momentaneamente um dos personagens mais poderosos da história de Naruto. Ao ponto do próprio Madara, que esteve no mesmo nível de uma divindade, proclamar que o Guy era o mais poderoso de todos, pois ele era veloz o suficiente para distorcer o espaço com seus movimentos. Seus golpes foram tão devastadores que foram capazes de destruir parcialmente o corpo de Madara. Mas ao mesmo tempo, o corpo do Guy sofreu absurdamente com isso, com seus ossos literalmente se espatifando a cada golpe que ele dava. A sua pele e seus órgãos queimando com tanto poder, e o seu chakra e energia vital se esvaindo conforme a técnica era usada. Agora vamos com a marca do caçador do anime Demon Slayer. Como seu próprio nome já sugere, a marca do caçador de demônios é uma marca misteriosa que pode ser desbloqueada por habilidosos caçadores de demônios, e acaba tendo diversas formas diferentes dependendo de seu usuário, podendo aparecer com tatuagens, cicatrizes ou uma marca de nascença, variando de cores e formatos com cada espadachim tendo uma marca única em si, e tem a aparência influenciada pelo seu estilo de respiração. Apesar de não termos muitos detalhes sobre a origem ou surgimento da marca, o primeiro portador conhecido é o lendário Iorichi, que também foi quem criou o estilo de respiração e por algum motivo desconhecido já nasceu com essa marca. Nos anos seguintes, praticamente todos os espadachins da Era Sengoku acabaram despertando a marca, graças ao fato delas ressoarem entre si. Nos anos seguintes, com quase o término dos Demon Slayers, as marcas também quase desapareceram por completo, até que ela reapareceu por algum motivo em Tanjiro e consequentemente nos demais pilares. No entanto, para que a marca ressoe para outros espadachins é necessária uma condição bem específica, sendo que Demon Slayer passa por uma situação que coloca ele em risco de quase morte, com a sua frequência cardíaca ficando acima de 200 batimentos cardíacos por minuto, e a sua temperatura corporal atingindo pelo menos 39 graus Celsius. Ao obter e ativar a marca, o usuário tem suas capacidades físicas aumentadas, recebendo ainda a capacidade de utilizar a habilidade do mundo transparente, que dá a ele a capacidade de ver os músculos e o fluxo sanguíneo de seu adversário, garantindo também uma hiperpercepção. Além disso, usuários com a marca ainda podem fazer sua lâmina de tirinha assumir uma coloração carmesim, que é capaz de anular ou retardar os efeitos de regeneração de demônios. Por fim, existe um motivo dela ser uma técnica a aparecer nessa lista, pois geralmente aqueles que despertam a marca do caçador de demônios amaldiçosa morreram com 25 anos. Mais um, e agora vamos com o Notorious Big do anime Jojo. Em Jojo, os Stings são poderes sobrenaturais ultrapoderosos que dão habilidades diversas aos seus usuários, e geralmente elas acabam se materializando próximo de quem utiliza ela, assim assumindo formas humanoides que possuem características únicas. E dentre esses Stings, um dos mais perigosos, e também um de condições mais únicas para ser invocado, é o Notorious Big, o Stand de carne que só aparece quando seu usuário é morto. Sim, ele só pode ser ativado uma vez que seu usuário esteja morto, logo sendo impossível sobreviver a essa técnica já que ela sequer entra em ação caso o usuário esteja vivo. Notorious Big é um Stand automático completamente fora de controle. Ele automaticamente cega objetos de maior velocidade nas proximidades, infectando ele, consumindo também para aumentar o seu próprio tamanho. Agora vamos com o poder visionário do Grammy do anime Bleach. O Grammy é um Kinchi e membro de sistema Ritter Wenderichi, com a designação de O Visionário.
Esse é inclusive o nome da técnica que torna ele extremamente poderoso, pois ele basicamente possui a capacidade de dar vida e criar tudo aquilo que ele imagina. Como por exemplo, caso ele imagine que os ossos do seu oponente são feitos de biscoito, automaticamente os ossos do inimigo de Graham se tornarão biscoitos e se romperão ali mesmo. Ou ainda, caso Graham imagine que seu corpo é mais duro e mais resistente que o próprio aço, ele passará a ter uma resistência absurda graças a isso, já que naturalmente ele possuirá um corpo tão resistente quanto ele imaginou que seria. Isso abre portas para poderes ainda mais surreais, como a capacidade de gerar clones que intensificam ainda mais os seus poderes, a habilidade de criar vida e até mesmo de se curar instantaneamente, pelo simples fato de imaginar que suas feridas estão se curando ali mesmo. Porém, a mesma coisa que faz essa técnica absurdamente forte é o que também deixa ela extremamente perigosa para seu usuário, pois caso Graham imagine que ele está morrendo e isso de fato acontecerá, então ele começará a morrer, então caso ele imagine também que deixará de existir, ele também realmente desaparecerá na hora. Essa é uma técnica extremamente mortal tanto para os oponentes que a enfrentam, como para seu próprio usuário que pode ser vítima de seus próprios pensamentos. Mais um, agora temos os titãs do anime Shingeki no Kyojin. Durante bastante tempo em Shingeki no Kyojin, a forma como os humanos se transformavam em titãs era uma completa incógnita, até que nos foi revelado que aqueles que possuíam o sangue eldiano, ao terem uma espécie de soro depositado em seus corpos, se transformavam em titãs irracionais. Porém, mais do que isso, existe uma chance remota desses titãs conseguirem voltar a serem seres humanos. Mas para isso, eles precisam devorar um outro humano que tenha também o poder dos titãs primordiais, que são os titãs mais poderosos do mundo de Shingeki. E hoje é certo que todos nós conhecemos os titãs primordiais, sendo o titã colossal, o titã de ataque, o titã fêmea, o titã carroceiro, o titã bestial, o titã encouraçado, o mandíbula e por fim o martelo de guerra. Aqueles que possuem esses poderes são absurdamente fortes e reais máquinas de guerra, que são praticamente imparáveis, porém tanto poder assim naturalmente custaria muito alto para seu usuário. E ao adquirirem o poder de algum desses titãs primordiais, o usuário passa a ter somente 13 anos de vida. Chegando ao fim desse tempo limite, o usuário passará então a ficar mais fraco e acabará definhando até que finalmente pareça e morra, com o poder dos titãs primordiais ressurgirem em uma pessoa nova aleatória. Mais uma, agora temos a Fairy Law do anime Fairy Tail. A Fairy Law é uma das 3 grandes magias de fada exclusivas da guilda Fairy Tail, e é uma versão melhorada da magia Law, que no caso é uma mágica que emite uma luz brilhante que envolve uma área e inflige um status de dissuasão no alvo. Quando a Mavis o usou, ele era poderoso o suficiente para neutralizar os efeitos da Jade de Tenrou. O Zeref ensinou para Mavis esses feitiços para cuidar de seus amigos e cuidar de si mesma também. É dito levar 10 anos para dominar essa magia, pois quando usada de forma incompleta, ela pode gerar danos absurdos a seu usuário. Já a Fairy Law, quando ativada, emite uma luz brilhante que envolve uma área e inflige danos pesados a quem o coração do usuário considera como inimigo, deixando amigos e espectadores completamente ilesos. A escolha entre amigo ou inimigo é decidida pelo coração do usuário e eles não podem mentir para essa magia. A força do feitiço é tão grande que ele derrotou José Porlo, um mago santo. De acordo com o segundo mestre da Fairy Tail, esse é um feitiço usado para fazer o inimigo desistir de lutar. Originalmente, esse feitiço era a magia negra denominada de Law, mas a Mavis a modificou e a melhorou para que os usuários não sofressem seu efeito colateral. Mas infelizmente, existe ainda um efeito que é a razão pela qual ela está aqui. Apesar da utilidade absurda dessa técnica, toda vez que é executada, ela acaba por drenar a vida de seu utilizador, encurtando seu tempo restante por algum momento, podendo ser fatal ao seu usuário. Em frente temos o T1 Ultimate do anime Namatsu no Taizai. O Escanor é descomunalmente forte e um dos personagens preferidos de boa parte de Nanatsu, e imaginar que ele poderia executar uma técnica tão poderosa foi surreal. O pecado do orgulho do leão é possuidor de um poder chamado de Sunshine, que por si só é bem curioso, uma vez que graças a ele, o seu nível de força e poder se altera conforme o brilhar do sol aumenta, sendo que à noite ele é um ser totalmente indefeso, e conforme o sol se aproxima de seu pico ao meio-dia, mais poderoso o Escanor fica, ao ponto que quando o sol atinge de fato o ponto máximo é ativar o T1, que é uma habilidade única do Escanor e torna ele basicamente o próprio poder, se tornando basicamente invencível. Aqui o Escanor atinge um nível bastante soberano e se mostrou elevado o suficiente para fazer que o pecado do orgulho do leão derrotasse simplesmente o Meliodas em seu modo assalto. Porém, o Escanor escondeu por muito tempo ainda seu último recurso, que é capaz de ser ainda superior ao próprio T1, que é o seu T1 Ultimate, que pode ser dito como uma evolução do T1 original.
pois nesse modo o Escanor se torna ainda mais poderoso, conseguindo superar todo e qualquer tipo de barreira, ao ponto de trocar golpes com o próprio Rei Demônio e com o mesmo assumindo que ele é muito poderoso. Porém, em troca de tanto poder, para manter a sua chama acesa e alcançar tal patamar, o Escanor abdica de sua própria vida e começa a queimar sua própria energia vital, para assim transformá-la em mais puro poder. Isso eventualmente traz sua morte após queimar toda a sua vida, em troca de um poder simplesmente descomunal. Agora vamos com a transformação do Gon do anime Hunter x Hunter. No mundo de Hunter x Hunter existe o Nen, que é basicamente a energia vital que todo ser humano tem dentro de si, e é capaz de desenvolvê-la ao ponto de criar técnicas únicas de combate. Porém, no caso de Hunter x Hunter, para criar habilidades, é necessário também criar condições limitantes que servem como meio de forma de pagar pelo poder que você está criando e usando. Logo, com isso em mente, quanto mais abdicar, mais poderoso será a habilidade que você irá criar. Além disso, existe ainda o fato de que existem diversos tipos de Nen, e no caso do Gon, ele possui um tipo de reforço que ampliava seus atributos físicos e mentais, podendo deixar ele cada vez mais e mais poderoso. Porém, na saga das Formigas Quimeras vimos uma das transformações mais insanas dos animes, pois Gon havia conhecido Kaito, um velho amigo de seu pai que porventura acabou sendo morto pela formiga Pitou. Ao descobrir isso, Gon ficou bastante furioso, pois ele acreditava que seu amigo ainda estaria vivo. E toda essa fúria que ele gerou, ao descobrir que Kaito havia morrido mesmo, criou nele um senso de vingança devastador, ao ponto de Gon fazer uma série de juramentos para conseguir o máximo de poder possível naquele momento, e basicamente reforçou seu corpo a um nível simplesmente descomunal, acelerando seu próprio processo de amadurecimento, se transformando quase imediatamente num adulto, no que pode ser apelidado também de modo Berserker do Gon. Essa técnica realmente deu ao Gon poderes jamais vistos antes. Porém, o preço que Gon pagou por isso foi imensamente alto. Seu corpo simplesmente não aguentou e entrou em colapso e ele ficou à beira da morte, sem a menor capacidade de usar o Nen e na realidade tendo sequer a capacidade de ficar vivo sem a ajuda de aparelhos. Era praticamente certo que Gon iria morrer mais cedo ou mais tarde, caso não fosse a ajuda de Killua e de sua irmã Aluka. E agora, pra gente finalizar, vamos com as chamas azuis do Dabi do anime Boku no Hero. Os poderes de Boku no Hero são chamados de individualidades e dão a seus usuários poderes bastante únicos, porém uma das coisas mais interessantes da obra é que cada uma dessas individualidades acaba também tendo um fator negativo em relação a ela. Como, por exemplo, o fato que ao utilizar o One for All sem o seu corpo estar preparado, o Midoriya acabava exercendo uma pressão absurda sobre ele e constantemente se lesionava graças a isso. Além de também outros poderes incrivelmente fortes que também possuem muitas desvantagens, e uma delas é a chama azul do vilão Dabi. Assim como seu pai, o Dabi, possui capacidade de criar e manipular chamas, mas a dele é visivelmente diferente por se tratarem de chamas azuis, que são impressionantes, sendo mais quentes que o fogo normal ou até mesmo mais quente que a própria lava. Com isso, o Dabi possui basicamente a capacidade de incinerar tudo aquilo que ele quiser, desde vegetais até minerais sólidos e obviamente seus inimigos também. E como se isso ainda não bastasse, o poder geral de suas chamas vem de seus sentimentos negativos de ódio e raiva. Mas como eu disse, todo esse poder acaba tendo uma fraqueza e um contraponto. A principal desvantagem da habilidade do Dabi é que seu corpo não pode lidar com calor imenso, devido a herdar os genes de sua mãe que concedem a ele uma resistência a temperaturas congelantes ao invés de um calor imenso. O uso demasiado de suas chamas faz que sua pele inche e queime lentamente ao longo do tempo, e isso impede o Dabi de travar batalhas prolongadas e limita severamente sua resistência. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!